Vamos lá? Voltando então com gestão de processos aí para a gente turbinar nossos conhecimentos. Então no bloco anterior eu falei de alguns conceitos do CBOC, como é que estão organizadas as áreas de conhecimento, a título de curiosidade, tá? Isso já caiu em concurso público na discursiva. O último concurso, deixa eu ver qual foi do Bacen. Concurso excelente, Bacen Analista. Teve um cargo lá, que eu não vou lembrar agora o nome do cargo, que cobrou lá qual que era o conceito de processo, né? Além disso, a importância da BPM e quais as áreas de conhecimento e gerenciamento de processos. O que você teria que ter citado? As áreas de conhecimento do CBOC, porque você tem lá várias áreas na perspectiva do processo e na perspectiva da organização. Aqueles capítulozinhos que eu descrevi para vocês, tá? Então você tinha que, en passant, por alto, falar, você tinha que dar os nomes das áreas para você pontuar e, en passant, você teria que ali descrever essas áreas de forma sucinta, lógico, porque você tinha 30 linhas para fazer isso, né? Então era isso que você tinha que fazer nessa prova. Testa lá, vai lá, entra no site do CESP, baixa o último concurso do Bacen, se não me engano foi do ano de 2013, se não me engano, tá? Vamos lá. Agora a gente vai enfatizar ferramentas, técnicas e abordagens práticas para mapear processos, analisar processos e melhorar processos, tá? Então o que eu vou fazer aqui agora com vocês? Eu vou trazer uma série de conceitos, técnicas, abordagens, ferramentas que são aplicadas no processo. É a parte mais prática das áreas de conhecimento, tá? Então aqui eu não estou falando de uma perspectiva mais organizacional, estou falando de uma perspectiva mais processual, mais prática, botar a mão na massa. Isso cai bastante em concurso, tá? E é interessante até dizer a vocês que essas ferramentas todas que a gente vai usar, elas não são todas elas restritas só ao conceito do gerenciamento de processos, não. E praticamente todas também são aplicadas à gestão da qualidade. Na gestão da qualidade, a gente traz ferramentas de qualidade que são, na verdade, ferramentas para melhorar os processos, para desenhar processos, para entender processos, e isso a gente vai ver ao longo do nosso curso, tá? Várias técnicas e ferramentas para você ter domínio dessa disciplina que é gerenciamento de processos de negócio. Então vamos lá. Primeiro que eu vou trazer para vocês é a notação BPMN, Business Process Model Notation. Então a BPMN é uma abordagem de notação, tá? Agora, a pessoa que quer uma notação, o que é uma notação? É um conjunto padronizado de símbolos e regras que determinam o significado desses símbolos. Então vamos lá, vamos entender o conceito de notação. Eu quero desenhar um processo. Eu vou fazer uso de uma notação específica. Eu vou ter vários símbolos, eu vou ter um fluxo, porque processo tem um fluxo certo. Você tem uma etapa que vem antes, uma que vem depois, você tem que respeitar o fluxo. Eu vou ter elementos que conectam esses símbolos e aí eu vou ter uma linguagem, gente. Toda linguagem, a notação é uma linguagem, você vai notar de acordo com um padrão sintático e semântico tal qual na língua portuguesa. Você vai ter que dizer qual o significado do símbolo e como é que o símbolo atua dentro daquele conjunto de símbolos, ou seja, semântica e sintaxe. A gente vai trabalhar assim para fazer notação. Há vários modelos de notação, mas aqui eu destaquei a mais utilizada hoje em dia, que é BPMN. Bom, eu falei para vocês de BPMS, que são tecnologias, suítes, softwares. Boa parte dos softwares praticados hoje no mercado utilizam o padrão BPMN de notação, Business Process Modeling Notation, que é uma abordagem de modelagem de notação de processos bem específica, que traz certos símbolos que daqui a pouco eu vou trazer para vocês. Então vamos lá, avançando. Ao escolher uma notação, que é justamente essa questão dos símbolos e dos fluxos que você vai adotar, o que a gente tem que considerar? As especificidades de cada organização. Então o que isso quer dizer, gente? Não há um padrão de notação universal que seja excelente para todas as organizações. Na hora de definir a gestão de processos, a gente tem que adotar um padrão de notação que seja compreensivo para o maior número de pessoas, que permita compreender os processos como eles são ou como eles têm que ser, ou seja, nos dê base para fazer análises profundas e realmente transformar a organização por meio de seus processos. Então, cada organização tem suas peculiaridades, suas especificidades. O BPMN é uma abordagem boa porque todo mundo conhece, é muito utilizado pelos principais aplicativos e softwares aí de gerenciamento de processos. Por isso que eu dei um destaque bom para ele. Então, vamos lá, seguindo. Às vezes é apropriado utilizar diferentes notações para diferentes estágios, níveis ou finalidades da modelagem. Bom, vamos lá, vamos lembrar de modelagem.
Eu falei para vocês que eu tenho modelagem que é top-down, que inicia do topo à base, tem o bottom-up, que vai da base até o topo, e tem o middle-out, do meio para cima, do meio para baixo, segundo o Seboc. Pois bem, a depender da sua abordagem de modelagem, às vezes um padrão de notação funciona melhor do que outro padrão de notação. Daqui a pouco a gente vai ver vários padrões de notação, tá? Mas o BPMN é um desses padrões. Então, para entender, é preciso que eu explique para vocês tudo isso sobre notação. Então, o mesmo padrão pode ser utilizado para uma organização e outra? Pode. Mas na mesma organização eu posso usar diferentes padrões para diferentes níveis de avaliação. Por exemplo, um macroprocesso ele tem informações mais amplas. Às vezes, um fluxograma padrão BPMN não vai ser muito bom para representar aquilo. Às vezes é melhor que eu use um mapa de processo ou coisa do tipo. Tá? Então, a gente vai ver todos esses conceitozinhos aí daqui a pouco. Então, o padrão de notação mais difundido atualmente, como eu falei, é o BPMN. Então, faz-se necessário que a gente trabalhe um pouquinho sobre ele para vocês entenderem as simbologias, tá? E que ainda pode valer do conceito de raias e piscinas. Isso aqui é muito importante, tá? Eu vou mostrar a funcionalidade que raias e piscinas têm. Pra você ter uma ideia, caiu num concurso do TCDF perguntando qual era o conceito de raias e piscinas em um fluxograma padrão BPMN. Eles não falavam que era um padrão BPMN, mas a gente sabe que é o padrão BPMN que trabalha com o conceito de raias e piscinas, tá? Raias dentro das piscinas que daqui a pouco vocês vão entender. E por último, o último tópico que faz dele vantajoso, o BPMN, o padrão BPMN de notação, sabe o que é? Ele é utilizado pelos principais aplicativos de gerenciamento de processos, que é o último tópico que eu coloco, ó. Fácil aplicação em BPMS. Vamos ver como é que isso opera? Vamos! Aqui, ó, gente, vem aqui comigo. Aqui eu estou trazendo para vocês um fluxograma montado no padrão BPMN de notação. Aqui eu tenho o conceito de piscina, tudo isso aqui é uma piscina. Esses três aqui são raias da piscina. E olha só, eu tenho um conjunto de símbolos aqui que tem certos significados. Olha o que está escrito aqui. Aqui eu tenho, ó, processo de reembolso de despesas. Aqui eu tenho tesouraria, aqui eu tenho o aprovador e aqui eu tenho o solicitante. Então aqui o meu processo inicia essa bolinha verde no Visage, que isso aqui é um aplicativo bem bacaninha, inclusive ele é free, tá? Ele é freeware, você consegue baixar, não a versão completa, mas você consegue trabalhar muito bem com a versão grátis, tá? Aí o processo, isso aqui é um símbolo de início do processo. Isso aqui é quando tem alguma atividade ou tarefa. Aqui, do início, né, a gente tem a solicitação do reembolso. Aqui, o solicitante solicitou, então tem o início, é o input do processo. Aí, isso daqui já vai para outro setor, o aprovador ou para outra pessoa. Então, quem recebe a solicitação não é o mesmo que avalia o reembolso. Aí, avaliado o reembolso, a gente tem duas respostas. Esse símbolo aqui, que é um losango, é chamado de ponto de decisão. É de longe o símbolo mais cobrado em concursos sobre gestão de processos. Aí, o que esse ponto de decisão vai fazer? Ele sempre vai, ó, bifurcar o nosso processo. E aí esse cara que avalia, ele pode tomar duas decisões. Ele pode reprovar e ele pode aprovar, tá? Se for reprovado, passa para o setor para o solicitante aqui, para o mesmo que atendeu o solicitante, que ele vai fazer o quê? Negar o pagamento, vai dar essa informação a ele, aí o processo acaba. Agora, se ele avalia que o reembolso é pertinente, ele transfere para a tesouraria. Aí a tesouraria termina o processo, aprova e faz o quê? Realiza o depósito, o pagamento realizado, demarca o limite desse processo, que é o fim. Então aqui é o início, aqui são dois fins alternativos. Então o que a gente pode entender? A piscina mostra o processo inteiro. As raias dividem as responsabilidades e vão trazer o conjunto de atividades que é inerente a cada setor ou a cada pessoa responsável, ok? Para ficar mais claro, vou desenhar aqui para vocês. Olha lá, roda para o slide. Então aqui eu tenho o processo todo. Aqui eu vou chamar de raia 1, né? Aqui é uma raia, que na prova às vezes eles colocam em inglês. Lane, vou chamar de raia 1. Aqui eu tenho a raia 2. Aqui eu tenho a raia 3. O que essas raias me mostram? Elas me mostram que esse conjunto de atividades aqui vai ficar a cargo da tesouraria. Esse conjunto de atividades vai ficar a cargo do aprovador. Esse conjunto de atividades ou tarefas vai ficar a cargo do solicitante.
Esse é o processo inteiro, galera. Mas isso aqui é a pool ou piscina. Vamos fazer uma pool party. Bora. Yeah! Aí a gente vem aqui, ó, tibum. E nada de braçada, ó. Tipsh, tipsh, tipsh. Que burro, né? Que mongol esse professor. Então, isso aqui é uma piscina grande com o processo inteiro e nós temos as raias. Para que as raias servem, gente? As raias servem para delimitar um conjunto de atividades para cada participante, ou para cada setor, ou para cada organização até. Tá? A gente pode até representar a interligação de processos entre várias organizações, por que não? Não tem aquela coisa lá de ato composto, ato complexo, né? Agora nem lembro a diferença muito aí não, tá? De direito administrativo, que precisa a manifestação de vontade de mais de um órgão para se completar, blá, 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 blá. Pois bem, eu poderia representar isso por meio de raias e de piscinas, tá? Mostrando aí em que parte cada um atua, quem vem primeiro, quem vem depois, o que ele precisa fazer para o outro proceder, enfim. Isso é o que a gente tem dentro do conceito. E olha o que a gente pode ter também. Quando vocês virem assim, ó, processos B2B. O que é um processo B2B? E a gente pode representar por meio de fluxograma um processo B2B? Pode sim, senhor. Sabe o que é um processo B2B, gente? Um processo B2B é business to business, que significa que está interligando um único processo, interliga mais de uma organização. E aí eu posso representar também usando o conceito de raias e de piscinas, em que a piscina é o processo inteiro, tá? Com todos os componentes, todos os participantes, todos os setores, todos os responsáveis, todos os envolvidos. Cada raia vai demarcar um conjunto de atividades ou tarefas inerentes a um só setor, a um só responsável, a um só participante, cada um com seu quadrado, cada um na sua raia, ok? É assim. Vamos avançando? Outras técnicas que a gente pode ter aí, vamos falar de maneira geral dos fluxogramas. Lá eu usei um padrão BPMN, né, para mostrar aquele fluxograma. Aquilo era um fluxograma, tá, gente? Feito pelo Visage. Visage, aquele lá anterior que eu mostrei, tá? Visage. Se você quiser brincar de Visage, depois você baixa aí que é free, tá bom? Dá para brincar com a versão free. Então, os fluxogramas são o que, na verdade? Vamos definir de maneira bem simplinha para você internalizar o conceito de fluxograma. Sabe o que é um fluxograma? É um retratinho, um desenho do teu processo. O que é mais fácil entender? A linguagem verbal ou a linguagem gráfica? Gráfica. Sabe aquele ditado que a gente diz assim? Entendeu o que é que eu desenho? Aí eu já desenho logo que é para a pessoa entender. Um fluxograma. O fluxograma ele é inteligível, ele é fácil de entender. Ele é lido assim, ó, da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá? Quando ele termina o limite da página, você ainda pode continuar ali editando desde que você coloque um conector de fluxo. Daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre isso, tá? Então, o fluxograma é a representação gráfica do processo com todas as suas atividades e tarefas, desde o input até o output, ou seja, desde o início do processo até o fim do processo, respeitando o fluxo adequado dessas atividades, porque o fluxograma deve respeitar o fluxo do trabalho tal qual ele é descrito, ok? Então vamos lá, fluxogramas são usados para descrever tanto o fluxo de materiais, tramitação de papéis, o trabalho executado, a colocação de máquinas, análise de saídas e entradas em centros de expedição, por exemplo. Então olha só como o fluxograma é versátil. Ele não serve só, gente, ó, não serve só para representar processos. Ele serve também para mostrar a tramitação de documentos, fluxo, né, de materiais e assim por diante, tá? Um dos padrões mais adotados, tá? Não é o mais adotado hoje em dia, mas já foi bastante adotado, é o padrão ANSI, de 1970, que é norte-americano, ok? Mas há diversos padrões de notação e diferentes tipos de fluxogramas, é importante que você entenda. Inclusive, gente, o ANSI deu origem ao padrão ASME e deu origem também ao padrão PPMN. Você vai ver, olha aqui para mim vocês entenderem. Você vai ver quando você estiver fazendo questão que às vezes você tem um símbolo lá que é a mesma coisa, só que tem significado diferente na questão, porque vai depender do padrão que eles estão usando. Às vezes isso acontece, mas também há símbolos que são comuns. Por exemplo, gente, o ponto de decisão é sempre o ponto de decisão. Isso aí, ó, bacana. Viu o losango? Beleza, é por isso que é o mais cobrado, tá? Ele sempre vai bifurcar o processo aí, dar alternativas para o processo. Enfim. Então a gente vai ter aqui, para criar um fluxograma, a gente tem um conjunto central de símbolos simples. Por que tem que ser simples, gente? Porque
Porque não pode ser complexo, tem que ser fácil de entender, tem que ser inteligível para que todo mundo que veja entenda o que a gente está querendo representar ali do processo. Muito importante isso, tá, gente? Vamos supor, eu tenho que usar padrão ASME, padrão ANSI, padrão BPMN de gestão de processos? Não, você não é obrigado. Se você quiser criar um conjunto de símbolos para você usar, aí você fala assim, o início do processo é um coraçãozinho, o fim, sei lá, é uma figa. E assim vai. Você vai com um ursinho carinhoso. Você pode criar o padrão que você quiser. Mas isso é bacana? Não é bacana. É melhor você pegar uma metodologia referenciada que é bastante conhecida por todos. Padrão BPMN, por exemplo, é um padrão que a gente tem amplo conhecimento por várias pessoas e por vários aplicativos a gente tem a aplicação dele, tá? Seguindo. Contam com conectores de fluxo e conectores de página, tá? Vamos supor, vamos entender o que é conector de fluxo. O processo começou aqui, teve uma atividade, teve aqui um ponto de decisão, e aí o ponto de decisão trouxe o processo para cá ou para cá, aí teve uma outra tarefa, aí aqui finalizou. Então, vamos supor que esse processo não finalizasse aqui, ó. Vamos ampliar esse daqui. Vamos ampliar isso daqui. Aí aqui a gente vai ter um outro ponto de decisão. Opa, desculpa, fiz demais. Aqui eu vou trazer um outro ponto de decisão, não vou acabar meu processo aqui não. Um outro ponto de decisão e aqui converge de novo para ficar aqui. Eu tinha que continuar esse fluxo aqui. Não consigo, o que eu faço? Boto uma referência, por exemplo, uma letrinha, uma estrelinha, abro essa referência, coloco uma estrelinha, uma bolinha e continuo desenhando o meu fluxo. Isso aqui é conector de fluxo, tá? Agora, se a página acabar e eu quiser representar que o processo continua em outra página, eu boto um clipezinho aqui, assim, sobre a página, tá? Gente, olha que interessante. No meu edital, por exemplo, de analista de gestão pública do MPU, eles cobraram fluxogramação. Então você tinha que saber esses pontozinhos aqui, como montar um fluxograma, quando é que você tem conector de página, quando é que você tem conector de fluxo, tá? Isso para alguns cargos específicos eles têm cobrado. Então aproveito para na aula de gestão de processos de maneira geral, pincelar esses pontos, mas é tudo muito simples, tá? Hoje em dia a gente nem precisa muito desses conceitos, porque não sei porque que eles cobram em prova, né? Como criar fluxogramas. Poxa vida, você não vai criar fluxograma do zero, igual fazia-se antes, que tinha até régua para fazer isso, tá? Administradores da velha guarda, vocês já tiveram régua de símbolos para poder fazer fluxogramas, né? E aí o que acontece? Hoje você tem aplicativo para fazer isso tudo. Todo mundo usa o Visage, por exemplo. Visage é super simples, super tranquilo, super intuitivo. Você clica e arrasta e depois escreve na caixinha o que você quer representar ali, se é tarefa, se é atividade, o que é aquela atividade, entendeu? Muito simples. É adequado para ilustrar, os fluxogramas são adequados para ilustrar caminhos felizes. Isso aqui foi retirado do CBOC, tá, gente? Essa história de caminho feliz parece ridículo, sou estranho, né? Opa! Soa ridículo, sou estranho, mas é na verdade você mostrar o caminho que é melhor para o processo, você fazer representações futuras. Você quer explicar para a pessoa como é que o processo vai ser, cria um fluxograma, desenha, que ela vai entender mais fácil do que se você disser. O padrão gráfico é muito mais fácil e inteligível do que o padrão verbal, e isso já foi objeto de prova do CESP, falando, né, que o fluxograma tira o processo de uma visão estática para uma visão dinâmica. Certo, tá certo, tá? E torna mais fácil de entender também, tá certo. É isso. Traz um aprendizado rápido, não é difícil lidar, é rápido para aprender e podem ser imprecisos, isso é uma desvantagem, tá? Para descrição de processos complexos. Às vezes, gente, tem processo que é tão complexo, que envolve tanta área, que é tão complexo, que ele pode... Ih, esqueci de deixar no silencioso, ó. Pera aí, gente, foi mal. É tão complexo que acaba que esse processo não consegue ser representado, tá? E é isso. Bom, avançando. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Sabe quem tá me ligando? É a Andréa, coordenadora do GRAM. Ei, André, eu tô gravando, criatura. Depois eu atendo a chefe, viu? Vamos lá. Aqui eu vou mostrar para vocês agora um fluxograma vertical, tá? Esse fluxograma vertical, gente, é um fluxograma que é, na verdade, um formulário pré-impresso, que vai ser super fácil de manusear, tá? Então, estão vendo aqui o desenho dele? Então, vamos lá. Vou aqui para a tela e explicar melhor para vocês.
Olha como é que é um fluxograma vertical. Até agora eu tinha representado para vocês só fluxogramas administrativos horizontais. Agora eu estou mostrando um fluxograma vertical. Ele vai ser preenchido assim, ó, de cima para baixo. Ele já vem com os símbolos todos aqui, ó, plotados de antemão. Você já tem aqui cada símbolozinho. Cada símbolo tem um significado. Olha só como muda. Esse aqui é um padrão ANSI, tá? No padrão ANSI, a bolinha significa uma operação. Olha que diferente. A gente vê lá que no outro, uma bolinha representava o início, né, do processo. Aqui a gente tem uma setinha que significa transporte. Por exemplo, foi de um lado para o outro. A gente tem aqui um quadradinho que significa inspeção. É uma inspeção realizada, porque a operação é a bolinha, tá? Aqui, quando a gente tem esse Dzinho, tipo uma meia-luazinha, significa uma demora. E por fim, a gente tem ainda o símbolo de armazenagem ou arquivamento, que é uma pontinha para baixo, um triângulozinho com pontinha voltada para baixo. E a gente vai fazendo o quê? A gente vai descendo aqui, ó, vai preenchendo, pintando. A gente não precisa, já está pré-impresso. Você só vai colocar a descrição, o responsável e vai traçar o caminho do processo. Quer ver? Vamos lá, vamos para o slide para você entender melhor. Então aqui eu tenho, por exemplo, ele ainda coloca o passo, ó, passos, pode até colocar a distância, olha que interessante. O tempo de execução, aí ele vem aqui, ó. Aqui, esse primeiro passo é a busca de placas, busca placas e transporta para envelopamento. Então o que ele fez aqui? Transportou para o outro setor, o setor que vai envelopar as placas. Isso é uma operação. Aí olha só, desceu aqui para estocar placas envelopadas, ou seja, as placas vão ser armazenadas depois de envelopadas. E aí o que acontece? Depois disso a gente tem o processo de derreter chumbo, que é uma operação. Aí a gente tem outra operação, em formar chumbo fluido. Depois a gente estoca a peça de chumbo. E aí a gente já vai fazer as soldas. Solda a placa, que é uma operação, monta bateria, e daí a gente transporta a bateria para a selagem, sela a bateria, aí a gente transporta a bateria para completar eletrólito, aí a gente completa eletrólito, que é uma operação, a gente carrega a bateria, que é outra operação, aí a gente vem aqui, transporta a bateria para ser embalada, aí opera, que é embalar a bateria, e por fim a gente estoca a bateria, tá? Agora vamos entender aqui esse Dzinho. Esse Dzinho, gente, é sempre que tem uma demora, um tempo de espera. Sabe quando você está assim, ó, no fluxo do processo? Chegou num determinado... Chegou em um determinado momento, aquele fluxo tem uma certa pausa, uma certa interrupção. Pois bem, aquilo é o Dzinho, tá? Ele tem que esperar, tem que ficar tantos dias, não sei o quê. Isso pode ser um Dzinho de demora aí, tá bom? Então olha os símbolos para a metodologia ANSI que a gente tem aí. A bolinha é operação, a setinha é transporte, o quadradinho é inspeção, o Dzinho é uma espera e isso é o estoque, um triângulozinho voltado para baixo. Na verdade, estoque, armazenagem, arquivamento, depende do que a gente está representando, tá bom? Então presta atenção porque ó, quando a gente tem a pontinha voltada para baixo é definitivo. Quando tem a pontinha voltada para cima, que você ainda pode representar assim, tá? Aí vai ser temporário. Então quando a pontinha estiver para baixo é permanente, se for um documento, tá? Em arquivo. Se a pontinha estiver para cima, vai ser temporário. Você ainda pode desarquivar, por exemplo, tá? Pra você ter uma ideia aí. Então a gente tem aqui, ó, que tipos de fluxograma a gente tem que são verticais? Tem o do operador, que dá ênfase no registro das atividades realizadas por um operador de um processo. Tem o fluxograma de material, que o objeto de estudo é um material, matéria-prima, descrevendo como ele deve ser tratado e manuseado. E tem ainda o de equipamento, que registra o método de utilização do equipamento. Ou seja, primeiro faça isso com o equipamento, depois aquilo, e assim sucessivamente, ok? Então esse é um exemplo de fluxograma vertical, para dar aí mais exemplos de fluxograma para vocês, porque eu sempre mostro muito fluxograma horizontal, o vertical também pode cair em prova, tá? Inclusive, no último concurso de analista de gestão pública do MPU, a grande ênfase foi nesses conceitos de fluxogramação. E houve uma questão sobre fluxograma vertical, tá? Concurso em que eu fui aprovado em 5º lugar. Esse concurso de analista de gestão pública do MPU. Seguindo. Vamos falar agora da diferença entre diagrama de processo, mapa de processo e modelo de processo. Tá? Então, gente, normalmente o que acontece? As pessoas confundem esses termos, diagrama, mapa, modelo de processo. Eles são diferentes entre si.
E isso vai mudar em decorrência da abrangência da atuação, do grau de detalhamento do processo por meio de cada técnica ou instrumento ou ferramenta, tá? Então vamos entender a diferença e o nível de abrangência que modela um mapa, um modelo ou um diagrama de processo. Olha lá, vamos ver as informações? Então, diagrama, mapa e modelo são diferentes estágios do desenvolvimento, cada qual agregando mais informações e utilidade para entendimento, análise e desenho de processos e ajuda rapidamente a identificar e entender as principais atividades do processo. Então, olha, gente, o que falou aqui? Olha, diferentes níveis de desenvolvimento no gerenciamento de processos. Às vezes, você quer uma perspectiva mais ampla, organizacional, com menos detalhes. É o nível de desenvolvimento que você está no gerenciamento de processos. Às vezes, você quer algo bem específico, detalhado lá na base. Então, aí você vai ter elementos que você vai utilizar que serão mais próprios, tá? Então, vamos ver quando é que usa um mapa, quando é que usa um modelo, quando usa um diagrama de processo. Vamos lá? Olha lá. Um diagrama é o mais amplo. Retrata os principais elementos de um fluxo de processo. Mas olha só, omite detalhes menores do fluxo de trabalho. Então, se você quiser, por exemplo, representar um macro processo que é mais amplo, é melhor que você use um diagrama e não um mapa de processo. O diagrama ele é mais amplo, entendeu? Ele representa coisas mais amplas com menos níveis de detalhe, não um fluxo de trabalho especificadinho, sabe? Várias etapazinhas. Não, aí não é o diagrama, beleza? Olha o que nos diz o CBOC acerca do mapa. O mapa fornece uma visão abrangente dos principais componentes do processo também e apresenta maior precisão do que um diagrama. Vai dar mais detalhes acerca do processo e de alguns relacionamentos mais importantes com outros elementos, tais como atores, eventos, resultados. Então o mapa ele já vai ter um grau maior de especificidade. Ele já vai trazer elementos que não traria um diagrama. Por exemplo, relação de dependência entre atividades com responsáveis, vários responsáveis num único processo. Isso é melhor para ser representado por um mapa, por um mapa e não por um diagrama. Agora vamos para o modelo. O modelo é o mais específico, que é o que a gente faz na modelagem, tá, gente? Implica a representação de determinado estado do negócio. Atual, as is, e futuro, to be, tá? E dos respectivos recursos envolvidos, tais como pessoas, informações, instalações, automação, finanças e insumos. Como é utilizado para representar com mais precisão o funcionamento daquilo que está sendo modelado, requer mais dados acerca do processo e fatores que afetam o seu comportamento. Então é interessante você entender isso. Olha, gente, é muito comum que as pessoas pensem que o diagrama é mais específico, quando na verdade o diagrama é o mais amplo, não traz tanta riqueza de detalhes. Então é nessa ordem, tá? Diagrama menos detalhes, mais abrangente. Depois o mapa já traz um nível maior de especificidade. E por fim, o modelo, que a gente fala de modelagem, por exemplo, tá? É aquele que traz um maior grau de detalhamento, mais especificidade acerca do processo. Com isso a gente fica por aqui, daqui a pouco a gente volta com mais processos.